Prosseguindo no estudo do Apocalipse, versículo por versículo, estamos estudando o capítulo 13, o versículo 1, o ponto 10, vamos falar sobre as 7 cabeças da besta que sobe do mar. Vamos recordar que no estudo anterior, ficou claro que o capítulo 13 é uma continuação do capítulo 12. No capítulo 12, ele encerrou com o dragão finalizando a sua tentativa, né, na perseguição à mulher, agora a sua tentativa de exterminar o resto da semente da mulher, o que sobrou da semente da mulher, os últimos descendentes daquela mulher que era perseguida, que representa o povo de Deus. Como nós estamos tratando da grande tribulação, representa o povo de Israel. Então o dragão pôs-se sobre a areia do mar para receber a ajuda de 2 bestas, a besta que sobe do mar e a besta que sobe da terra. E essa besta ela é muito importante para o nosso estudo, já que ela envolve a pessoa do anticristo. A besta que sobe do mar, ela tem como líder o anticristo. E nesse ponto que nós vamos estudar agora, nós vemos a ligação da besta que sobe do mar com o dragão. Porque o dragão, ele é que dá o poder a essa besta. Então ela traz uma característica do dragão. Qual que característica é essa? As 7 cabeças. Então eu vou ler novamente o versículo 1, que diz: vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças um nome de blasfêmia. Bom, ela tem então essa característica do dragão, que também ele tem 7 cabeças e 10 chifres. O comentário do material didático diz assim: a besta possui as mesmas 7 cabeças do dragão. No capítulo 12, capítulo anterior, nós lemos: viu-se outro sinal no céu, e eis que era um dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 diademas. Então, nós observamos aí que eles têm a mesma, ela tem a mesma característica do dragão, porque o dragão é que transmite o poder a essa besta, representando que a besta recebeu o poder do dragão. A besta ela é um poder político, certamente liderada pela maçonaria. A maçonaria ela é muito provavelmente aquela que estará na frente dessa liderança, porque a maçonaria ela lidera o mundo todo. Inclusive aqui no Brasil nós temos, né, o vice-presidente, ele é declaradamente maçom. E a maioria das autoridades no mundo, elas são envolvidas com a maçonaria. E por trás da maçonaria existe um satanismo, e muitas pessoas que são ligadas à maçonaria não sabem. Tanto que, infelizmente, muitos pastores, até evangélicos das Assembleias de Deus, são ligados à maçonaria. E tem aquelas igrejas que elas são controladas pela maçonaria, como nós verificamos que as igrejas reformadas, tanto luterana quanto anglicana, metodista e presbiteriana, todas elas controladas pela maçonaria. Essas pessoas estão se enganando. O comentário prossegue: a besta que sobe da terra, chamada de besta escarlate, que fala como dragão, também possui 7 cabeças. Então eu extraí de Apocalipse 17, versículo 3, o texto que diz: e levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Ou seja, as 2 bestas, elas recebem essa herança do dragão, esse prêmio, entre aspas, esse poder maligno do dragão, simbolizado nas 7 cabeças e nos 10 chifres. Bom, então o que simboliza essas 7 cabeças? As 7 cabeças, bem como os 7 diademas, representam os reinos levantados pelo dragão para combater o povo de Deus.
O primeiro de destaque na Bíblia é o egípcio. Depois, Israel, já na terra, eles foram atacados pelo Império Assírio, que é o segundo, que acabou levando 10 tribos do norte cativas para a Síria, né? Só não levou as 2 tribos do sul, porque Isaías e Ezequias oraram e livraram o povo. O terceiro, ou a terceira cabeça, é a Babilônia. Depois, o reino persa. O quinto, o reino grego. O sexto, o reino romano. O reino romano, o Império Romano, ele continua vivo até hoje. A besta que sobe do mar, ela é o Império Romano redivivo. Então, quando eu estou falando aqui, a cabeça representando o Império Romano, desde os dias de Jesus até os nossos dias, o Império Romano continua existindo. Vamos lembrar de Daniel capítulo 2, naquela estátua, ele não vê todos esses reinos, ele vê a partir do Babilônio, que é a cabeça de ouro, o peito e os braços de prata, que é o Medo Persa, o ventre e as coxas de metal, que é o reino grego, e as pernas de ferro. E depois Daniel vê as pernas em parte de ferro e em parte de barro, porque o Império Romano, ele sofreu uma mistura, mas ele manteve algo, né, de firme daquele Império Romano. Então o Império Romano é a besta que sobe do mar. E o sétimo é a besta que sobe da terra, que tudo indica ser a China, já que ela é uma besta escarlate, ou seja, uma besta vermelha, que é o símbolo do comunismo, né? O símbolo chinês, a cor da China. E também essa besta, ela falava como dragão. O símbolo da China, o animal que simboliza o país, é um dragão. Então, essas 7 cabeças representam esses impérios, esses reinos que Satanás levantou para atacar o povo de Deus e conseguir fazer com que Deus não tivesse mais nenhum representante aqui na terra. Nós sabemos que Satanás não tem como alcançar o seu objetivo. Ele não tem como impedir o plano de Deus. Então, as interpretações, elas figuram, se dividem no seguinte: alguns acham que Satanás acredita mesmo que ele pode impedir o plano de Deus, fazendo com que todos os homens abandonem a fé em Deus, e assim Deus também abandonaria a humanidade. Mas, como nós sabemos que ele conhece a Bíblia, e a Bíblia é bem clara em dizer que nada pode impedir o plano de Deus, o natural e o mais racional é interpretar que Satanás sabe que ele será derrotado no final, mas ele trabalha para levar o máximo de homens com ele para o inferno, para a condenação. O comentário conclui: os diademas representam uma tentativa de reinar. Então, por isso, elas tinham 7 cabeças, 10 chifres. E nessas cabeças, ela tinha, então, 10 diademas. O que representa esses 10 diademas? Eles representam uma tentativa de reinar. Os príncipes, eles não usavam coroa, eles usavam diadema, que era apenas um círculo, né? Normalmente de metal, de ouro, né? Em volta da cabeça, mas não havia nenhuma construção em cima dele. Significava que eles ambicionavam o trono, tinham a opção, né, quem sabe, de chegar a reinar. Então Satanás sempre tentou, né, levantando esses impérios, mas nunca conseguiu tomar de fato o reino que pertence ao nosso Deus.